E seguimos no YouTube, trocando de tema, ainda falando de futebol internacional, mas falando de seleção brasileira, porque o técnico Carlo Ancelotti concedeu uma série de entrevistas exclusivas nesses últimos dias, todas foram publicadas ontem, com boas declarações importantes para a gente trazer aqui sobre diversos temas com relação à nossa seleção brasileira. O primeiro de tudo, para a gente tratar por aqui, o Ancelotti ele faz um meia-culpa com relação à eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo para a seleção da Noruega, derrota por 2-1. A gente tem para colocar na tela, para você que nos acompanha pelo YouTube da Jovem Pan Esportes, essa declaração na entrevista concedida ao Globoesporte.com. Abre aspas. A Noruega teve a posse de bola sim, mas teve a maioria da posse de bola em seu campo, porque o Odegaard baixava. Se você fazia muita pressão, eles queriam sair da pressão para fazer transição. Acho que o número estatístico de posse de bola não é tão importante. É verdade que o time que ganhou a Copa do Mundo, a Espanha, teve muita posse de bola, mas a Espanha sofreu um gol. Teve muita posse de bola porque a Espanha tem uma geração de meio-campistas muito forte. Tem 7 meio-campistas tops no mundo. Fábio Ruiz, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Zubimendi, Mikel Merino e Gavi. 7. Então eles buscaram a possibilidade de controlar muito o jogo e de ganhar a Copa do Mundo. Tem uma sequência também. Acho que a equipe tem que ter um estilo baseado nas características dos jogadores. A verdade é que você pode receber críticas porque o time teve menos posse do que a Noruega. A estrutura, as características dos jogadores não são de um jogo de posse. Quando você tem na frente jogadores como Vinícius, Endrick, Estevão e Rafinha, você não tem que fazer um jogo de posse. Você tem que fazer um jogo mais vertical. Então o estilo é baseado nas características dos jogadores. Se surgirem jogadores novos, um meio-campista de muita qualidade, obviamente você pode jogar um jogo mais de posse. Ele até fala depois sobre como as mudanças acabaram mexendo com a estrutura da seleção brasileira, né? Ele faz um meia-culpa nesse sentido, de como as mudanças no segundo tempo, a entrada do Neymar acabaram mexendo com a estrutura da seleção. Mas mantém, o Vamp, a defesa do estilo e da estratégia que ele estabeleceu. Disse que, então, não dá para você fazer um jogo de posse quando você não tem as peças necessárias. Pelo menos defendeu o que ele pensou para esse jogo contra a Noruega, Van. Se a Noruega, no valor individual, tem mais jogadores à disposição do que o Brasil, aí eu concordo com ele. Mas não tem. Não tem. Entendeu? Se a Noruega tem esse leque de jogadores... E para ele não conseguir manter a posse de bola. A entrevista dele eu vi um pedaço dessa aí. Vi uma muito boa com o Pedro Ivo Almeida, sim, que é dos canais Disney. O Pedro Ivo Almeida, que o Maldo falou aqui, que o companheiro aí fez a pergunta pro Abel. O Pedro Ivo também foi duro com ele, né? Sim. Sobre você viu essa entrevista? Eu vi 5 perguntas. Foi uma entrevista longa, eu vi 5. E foi na cola dele mesmo. E aí, por que isso? Porque ele se esquivou pra caramba, mas falou. Agora ele vai ter um ciclo aí de 4 anos. Vamos pegar... O Flávio falou aí, vamos pegar a Austrália, 2 jogos, e a super data FIFA, depois Índia, né? Vai aonde? Mumbai? Deixa eu pegar aqui a informação correta de onde vai ser o jogo contra a Índia. Mas só de serem 2 amistosos contra a Austrália já me causa muita surpresa. Ele vai lá quem quer ser um milionário. Em Calcutá, Vai lá ver quem quer ser um milionário lá na Índia, o filme que ganhou o Oscar. Gente do céu, não está um pouquinho atrasada essa coletiva, não, pô? Eu já nem lembro mais como é que foi o jogo. Depois daquele jogo da Noruega, eu fiz tanta coisa. Não, eu gostei do Pedro Ivo, que me perguntou, vem cá, você quando o Brasil perde a Copa, por que você não foi pro Canadá e não veio pro Brasil dar uma satisfação coletiva? Não, porque eu estava de cabeça quente, então é melhor a família, tá perto da família. Mas um mês depois, gente, o pessoal não se incomodou muito nem no dia, não vi ninguém chorando, imagina um mês depois, pô. Nossa senhora, já nem lembro, mas sinceramente, já... Eu gostei das 4, 5 perguntas que o Pedro... Não, perfeito. Dependendo, se eu tivesse oportunidade, também entrevistaria, mas, pô, não dá, né? Tem coisas que precisam ser ditas na hora e naquele momento. Depois disso, é a menor importância, pô, dane-se. Errei. Depois do jogo, o quê? Um mês depois? Aquele momento que era o necessário. Lógico, agora que se dane, pô. Agora não muda nada. Deixa eu colocar na tela também para o pessoal que nos acompanha em vídeo a outra fala do Ancelotti, para eu perguntar para o Mauro também sobre justamente as mudanças que ele fez, sobre Neymar especificamente e sobre as alterações feitas ao longo da partida. A gente vai colocar na tela, tá aí.
Abre aspas, acho que até a parada para hidratação do segundo tempo a equipe estava bem colocada no campo. Tivemos a oportunidade de fazer o gol no pênalti com o Endrick. A autocrítica que eu posso fazer, que eu fiz depois do jogo, é que eu mudei a estrutura do time depois da parada para hidratação. E aí perdemos o controle do jogo. Acho que ali mudou algo no time. Perdemos um pouco o controle pelo lado. Com a entrada do Neymar, eu pensava em retomar o controle do jogo. Botar mais qualidade na frente para ganhar o jogo. Isso é parte de uma decisão. Você tem que tomar uma decisão em um jogo eliminatório. É como contra o Japão. Às vezes as decisões são corretas porque o resultado te premia. Às vezes as decisões são muito ruins porque o resultado não te premia, foi o que disse o técnico Carlo Ancelotti, meu caro Mauro César Pereira, agora um mês depois fazendo essas leituras e trazendo a sua visão, a visão do técnico italiano sobre essa eliminação diante da Noruega na fase de oitavas de final, Mauro. Você pode repetir esse trecho que ele fala, por que ele colocou o Neymar? A autocrítica que eu posso fazer, que eu fiz depois do jogo, é que eu mudei a estrutura do time depois da parada para hidratação e aí perdemos o controle do jogo. Perdemos um pouco o controle pelo lado, com a entrada do Neymar, eu pensava em retomar o controle do jogo, foi o que ele disse. Com todo respeito à carreira vitoriosa do Carlo Ancelotti, com uma frase dessa, se eu fosse o presidente da CBF, eu pensaria assim, meu Deus, o que eu fiz? Porque retomar o controle do jogo com o Neymar naquelas condições não existe, né? Não, claro que não. E o posicionamento, Mauro, sobre o posicionamento dele, tentando defender a estratégia que ele colocou no jogo, mesmo com com os números que a gente passou aqui, discutiu tantas vezes, então, de 65, 35. Não convence ninguém, só convence alguém, só um chapa branca ou alguém muito ingênuo. É óbvio que o Brasil tem condições de jogador de ficar com a bola, pô. Não ficou por opção dele. Não ficou por opção dele. Dizer que os jogadores brasileiros não têm condições de impor um estilo de posse de bola. Claro, os jogadores da Espanha, eles são bons jogadores, mas não tem mais Busquets, Iniesta e Xavi. E Messi jogava coisas no Barcelona, então já traziam todo aquele conjunto, né, do Barcelona para a seleção espanhola. Cara, é uma seleção tecnicamente inferior à seleção de 2010. O Rodri não tem um grande acima da média. Mas o coletivo foi que isso é treinamento. Isso eu concordo muito com o que o Diniz falava lá nos tempos do Audax, ou quando ele depois começou a aparecer em times maiores, times grandes. Ele sempre falou, e eu concordo com isso, Léo. Para ter posse de bola, uma boa saída de bola, são todos profissionais. O cara sabe fazer um domínio, fazer um passe, cara. É treinamento, é claro que é. É posicionamento, treinamento, é ensaio, né? Os caras têm que estar bem posicionados para receber o passe, para trabalhar com a bola. A Espanha treina isso exaustivamente desde a base, tem a sua identidade de jogo. Ele fez uma escolha, vou jogar reativo, vou dar a bola para o adversário, vou jogar no erro. De vez em quando eu não vou fazer pressão alta o tempo todo, mas em alguns momentos eu subo um pouquinho a marcação. Era só isso, o repertório paupérrimo de um trabalho péssimo. E qualquer coisa que ele fale nessas entrevistas aí, para mim, não tem a menor significado, a menor relevância. O trabalho dele continua sendo uma porcaria. Foi muito mal na Copa do Mundo. Decepcionante, esperava muito mais de um técnico desse calibre. O Real Madrid jogava assim. O técnico do primeiro escalão, imagino que possa montar times diferentes, de diferentes cenários. E outra coisa, existe um negócio chamado seleção brasileira, gente. Não pode perder a noção. A seleção brasileira, ela é a seleção que se auto-intitula o joga bonito. O joga bonito é jogar com a bola, é jogar ofensivamente, é envolver o adversário, não é? Ganhar. E ganhar. Sim. Não é jogar em contra-ataque fechado ali ou pressionando. Não é. Porque eu estava vendo ontem nessa coletiva, ele falou, quando eu ganhei o jogo pro Japão, contra o Japão, minha substituição foi, eu era o melhor treinador do mundo. Sim. Quando se perde, acontece o que aconteceu, ele falando no período. Mas contra o Japão, já tomou um valendo no primeiro tempo, é que o Japão recuou, fez o gol e poderia ter um contra-ataque e liquidado o jogo. Passa muito pela postura do Japão, né? Tava 1-0 pro Japão, o Japão poderia ter liquidado o jogo num contra-ataque que teve, poderia ter feito o segundo. Uma tomar decisão errada de um passe errado, onde estava um japonês na marca do pênalti. Aí ele falou, aí daí botei o Martinelli e saí como herói. E ainda contra a Noruega, que eu tentei mudar, sair como vilão. Ele falou, na bola tem isso, né? Mas, Vamp, para mim é uma declaração que é preocupante no sentido de você pensar nesse ciclo mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer outra resposta dele com relação a jogadores que encerram seu ciclo, mas essa visão que o Ancelotti tem com o futebol que a seleção brasileira pode apresentar, para mim me gera preocupação para o que pode ser esse ciclo até 2030. Porque ele não recuou no sentido de falar, eu errei em tentar dar a bola para a Noruega. Vamos ver, a gente vai ter... Bom, negócio daquilo, o defunto ainda está... O defunto ainda está quente, né? Que é a Copa do Mundo. Vai ter a convocação em agosto. Setembro tem os jogos, aqueles super jogos, setembro e outubro. Super jogos. Na Índia, né? Na Índia.
E aí a gente vai ter uma noção das convocações de quem é que vem. Eu acho que dos 26 que foram da Copa do Mundo, ele deve deixar ainda uns 16 a 17. Acho que não vai mudar radicalmente, tirei todo mundo. Porque se tirar um monte, vai dizer, peraí, como é que esse cara pensou em ganhar a Copa do Mundo há menos de 3 meses com aquela barca toda, e agora a barca toda, todo mundo embora, vem tudo novo? Eu acho que ainda vai ficar uns 16, 17. Não, vai ter que ficar. Lógico. Até porque não tem. E por que não tem? Ontem um amigo meu, que um cara extremamente competente, executivo de futebol, chamado Euler Victor, ele trabalhou muito tempo no Paraná, acho que agora está em São Paulo, e o Euler mandou um material, ele fez um levantamento sobre o uso de estrangeiros e jogadores de base nos times da Série A. Com exceção feita ao Coritiba e ao Santos, e o Santos por extrema necessidade, todos os times brasileiros usaram mais estrangeiros do que garotos da base. Todos. Teve time que não usou nenhum. Acho que foi o Atlético Mineiro, não usou nenhum. Portanto, nós não vamos ter nem renovação. Não tem nem renovação. Ou seja, é daí para baixo. O Brasil já é uma seleção intermediária. Isso é muito importante. Se os dois principais clubes do Brasil, financeiramente, Flamengo e Palmeiras, não têm lançado assim, no plantel do time titular, como é que os demais vão ter, Flávio? Pois é. Então, eu vou até levantar aqui alguns, só para vocês terem uma ideia, que é um negócio assim, pô, você fala, caramba, é assustador. Você não tem. O São Paulo acabou de contratar, chegou agora o reserva do Bahia e não vai botar o moleque, o Nicolas, para jogar. Quer dizer, é uma coisa de maluco, gente. É uma coisa que você fala, quando é que você vai botar esses caras? Quer ver? Só para levantar grosso modo aqui, acho que dá pra gente discutir um pouquinho. Eu tô falando em termos de renovação. Nós temos que ter jogadores novos. E não tem. Ó, vamos lá, bem a grosso modo, tá? Ó, o Atlético, ele usou, Atlético Mineiro, 8 estrangeiros e 2 da base. O Atlético Paranaense, ele usou 11 estrangeiros e 8 da base. O Bahia, 9 estrangeiros e 2 da base. Botafogo usou 13 estrangeiros, 3 da base. Chapecoense, 2 estrangeiros, 2 da base. Corinthians, tem tradição, né? 7 estrangeiros e 6 da base. Coritiba, 4 estrangeiros, aí 6 da base. Cruzeiro, 7 estrangeiros, 4 da base. Flamengo, time campeão mundial do Flamengo era todo da base, o Zico e tal. O Flamengo usou 9 estrangeiros e 4 da base. Fluminense, Xerém e tal, 11 estrangeiros, 2 da base. Grêmio, 13 estrangeiros, 11 da base. Inter, 10 estrangeiros, 2 da base. Inter de Falcão, Tarpejani, Batista, revelava jogador a rodo. Mirassol, ele tem um estrangeiro, não usou ninguém da base. Palmeiras, 9 estrangeiros, 7 da base. Melhor base do Brasil, que é do Palmeiras, só usou mais estrangeiro que da base. O Bragantino, 9 estrangeiros, 6 da base. O Remo, 6 estrangeiros e 1 da base. O Santos, aí, né, 8 estrangeiros de 12 da base. São Paulo, investe uma fortuna em Cotia. 9 estrangeiros, 6 da base. O Vasco, 10 estrangeiros, 6 da base. E o seu Vitória, Vamp, 5 estrangeiros e 0 da base. Ainda bem que você começou antes, né? Você não estava fugindo agora. Olha isso. Como é que você vai revelar jogador? Você não usa, você bota... E a maioria é uma mulambada, né? Se você tem um jogador, um craque, pô, eu não sou contra trazer o Arrascaeta, o Pedro Rocha, o Dario Pereira, o Conca, pô, Petkovic, pode trazer, não tem problema nenhum. Agora, traz um monte de mulambada, não bota um moleque pra jogar, e esse do São Paulo é bem claro, o Enzo Dias vai sair, eles têm só o Wendel, aí traz o reserva do Bahia e não vai botar o moleque pra jogar. É um negócio muito maluco. Aí como é que vai renovar isso aí? Vamos, que você falou, vai ter que ser isso mesmo. Vai ser isso mesmo, não tem o que fazer. Nem tem jogador pra colocar. Não, e até o Kaique me mandou aqui a última convocação da Seleção Brasileira Sub-20. E até para a gente ir em como isso afeta também a produção de jogadores, né? Os goleiros são João Pedro dos Santos, Cauã do Palmeiras, Leonanete do Flamengo. Laterais, Rian do Bragantino, Ângelo do São Paulo, já vendido inclusive, né? Pedro Gabriel do Grêmio, Rafael Gonzaga do Santos. Breno do Bragantino, Bruno André do Vasco, João Ananias do Santos, João Vitor do Flamengo, Luiz Eduardo do Grêmio. Meio-campistas, Christian do Bragantino, Jorginho do São Paulo, João Paulo do Palmeiras, Luiz Pacheco do Palmeiras, Pedro Ferreira do São Paulo, Yuri Leles do Liefering, da Áustria.
Os atacantes, Bruninho do Shakhtar, Dieguinho do Corinthians, Eric Belé do Palmeiras, Heitor do Palmeiras, Juan do Bragantino e Juan Pablo do Bahia. Nenhum jogador, Vamp, que está estabelecido no seu time. E não é criticando os jogadores aqui, mas, nenhum teve a oportunidade de se estabelecer nos times titulares. Poderiam ser jogadores aí só que eu vi aí, tivesse oportunidade. Esses aí que você falou, só o Ananias, né, que teve essa discussão. Só o Ananias. Porque teve uma discussão com o Neymar. Ainda parece que o Neymar esculhambou. Não, porque teve a discussão. Dizem que teve a discussão lá com o Neymar, né? Sim. Teve. Mas desses nomes aqui, nenhum está estabelecido no seu time. Também muito porque não tem essa oportunidade. Como é que o técnico vai convocar? E o time que tem mais aí jogadores, pelo que você falou aí, é o Palmeiras, né? O Palmeiras tem bastante aqui. O Eric Belé, o Heitor... Mas ainda assim usou mais estrangeiro do que gente da base. Sim. Sim. E olha, para a gente encerrar esse tema das entrevistas do Ancelotti, justamente ele responde sobre o próximo ciclo, sobre os ciclos encerrados depois dessa Copa de 2026 e citou alguns nomes que já não devem ter mais oportunidade nem nesse começo, já pensando para a Copa do Mundo de 2030. A gente vai colocar na tela também para você que nos acompanha pelo YouTube da Jovem Pan Esportes, abre aspas para o Ancelotti. Acho que temos que aproveitar os amistosos que vamos ter no próximo ano para ver os novos jogadores, que conhecemos menos. Temos que avaliar bem, escolher bem o talento e depois acompanhá-lo. Obviamente com a ajuda dos clubes, porque é inevitável que o jogador jovem passe muito tempo com os clubes. É necessário acompanhar essa progressão junto com os clubes. E ele fala também na questão dos jogadores que encerram seu ciclo, né? Ele citou nomes. O nome do Danilo, por exemplo, o nome do Casemiro, diz o seguinte: acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes, começando por Neymar, passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos. Vamos mapear os novos jogadores para que possam entrar, não digo na próxima Copa do Mundo de 2030, mas que possam já ser competitivos no primeiro objetivo, que é a Copa América de 2028. Temos que ter uma conexão muito forte com a Sub-20, que tem que preparar as Olimpíadas. Dali podem sair os jogadores para a próxima Copa do Mundo. Mas, Mauro, ele diz o seguinte, né, que tem que fazer essa conexão com o Sub-20, mas a gente está lendo aqui a lista. Se os clubes não dão oportunidade para os jogadores da base, eles não se estabelecem no cenário do clube, chegam no Sub-20 como desconhecidos, como é que você vai pensar em uma convocação também para a seleção principal? É um problema que vai desde uma raiz muito forte na própria realidade dos clubes hoje em dia, né, Mauro? Não, mas muitos jogadores jovens saem do Brasil. Também tem vão essa. lá para fora. Também Agora, quais são os grandes jogadores que esses estrangeiros impediram que crescessem dentro dos clubes? Porque se o cara é bom, ele não vai jogar no Palmeiras, ele vai jogar em outro lugar. Não vai jogar no Vasco, ele vai para outro lugar. Na verdade, a questão é o trabalho da base. Sim. Quem são os grandes jogadores revelados? É um ou outro. O Palmeiras é que revela a grande quantidade. Os outros não. Muito pouco. É um ou outro. E isso sempre foi assim. Como está o Flamengo? Que sempre o Flamengo está reestruturando o departamento de futebol porque não revela ninguém. O time Sub-20 já foi até eliminado do campeonato, péssimo. Tinha um técnico fraquíssimo lá, já saiu também. Conseguiu perder uma final de Copa Libertadores Sub-20 para uma equipe fraquíssima lá do Chile. E o Fluminense, Mauro, sabe? Xerém sempre foi uma base. O Fluminense continua. O Fluminense tem um trabalho, assim, de consistência, de longo prazo. Agora vende jogadores, né? Os jogadores aparecem, eles vendem. O time titular do Fluminense quase não tem base, mas eles vendem. Eles jogam para o Flamengo. O Flamengo compra muitos de volta. Acontece isso também. Quer dizer, acho que assim, é um outro momento. Agora, cabe também a CBF fazer alguma coisa, né? Trabalhar junto. A CBF não investe em nada, a gente, em revelação do jogador. Você só usa o jogador dos clubes. Quem é que banca o desenvolvimento de jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, do Internacional, do Bahia? São os clubes. A CBF não faz nada. Ela só pega, convoca e usa. Ou seja, é mais ou menos o seguinte: olha, eu quero um banquete. Compre os ingredientes e faça uma boa comida, que eu quero um banquete. Ah, não tá legal não, tá faltando salmão aqui nesse banquete. Pô, não dá, cara. Sabe o que eu... Cadê o vinho do Vampeta? O seu vinho não dá. Mas você que paga a conta, tá? Eu não vou, não. Tem que ter o vinho do Vampeta. Mas você que vai pagar a conta, clube. A gente é a CBF aqui, a gente só quer o banquete. Peraí. Não dá nenhum sentido. Porque a gente sabe como é que são essas convocações de data FIFA, né? O Brasil vai jogar 2 jogos com a Austrália e 1 com a Índia. E o jogo da Índia, muito provavelmente, colado no dia seguinte, o jogo do Campeonato Brasileiro. Já pensou você tá desfalcado de jogador para jogar com a Índia, gente? Sim, isso vai acontecer. E é terrível. Se machuca um jogador importante num jogo desse, é muito louco, né?
Os caras passaram do limite, né, gente? Passaram do limite. E na Copa do Mundo, muito se falou do quê? De como os franceses têm um projeto que vem lá dos anos 70 de captação de jogadores, depois os jogadores que se destacam acabam indo para alguns clubes que estão ali e tal. Eles têm lá A CBF, ela não investe, que eu saiba, nada em captação de jogadores, desenvolvimento, pelo interior do Brasil. Sabe, ter núcleos para encontrar lá na Bahia do Vamp lá bons jogadores, lá no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no Mato Grosso. Na terra do presidente bota lá, será que não tem nenhum jogador de futebol? O que a CBF deveria fazer é abrir oportunidade para jovens que querem jogar futebol e que não conseguem nem fazer. Antigamente se fazia uma peneira, hoje tem que ter um empresário. Sim. É isso que a CBF tinha que acabar. Desde cedo. Ela criar portas de entrada em convênios com clubes que trabalham à base. Aquilo não tem empresário. O garoto vai chegar e vai fazer um teste. Isso. É isso que ela tinha que fazer. Paulo, você botar no jornal um anúncio desses, vai 30, 40 mil garotos. O garoto vai fazer um teste. Como sempre foi claro que é sempre difícil, né? Agora, o que acontecia no passado? O moleque fazia um teste, às vezes tinha de 15, 20 minutos para mostrar alguma qualidade, para ser pré-selecionado, ia mal, era reprovado. Quantas histórias nós temos assim no futebol brasileiro? Aí ele ia para uma outra peneira, né, Vamp? E para outra peneira. O Cafu foi 8. Faz parte. Até passar. Claro. É como um camarada tentando passar na faculdade. Ele fez um vestibular, não passou, fez de novo. E um dia ele se formou, virou profissional. Hoje não tem como. Outro dia alguém perguntou aqui no programa, né? Como é que faz para levar um garoto? Foi até você que falou. Fora que paga, viu, Ontem um rapaz me perguntou, falou, tem um garoto, fala, desculpa, eu não sei. Não sei mais. A Universidade do Flávio, Futebol, fora que paga, hein? Paga e... Olha, a Universidade de Futebol fez um levantamento, faz um trabalho espetacular. Cada 3 mil garotos que tentam fazer um teste, um consegue. Eu não estou falando de ser contratado, estou falando de fazer um teste. 3 mil que tentam, um consegue fazer o teste. Entrar já é outra coisa. Então, onde é que estão, é o que eu estou falando, onde é que estão os nossos artilheiros, meio-campistas, entregando Uber? Sim. Né? Estão trabalhando de Uber, estão entregando coisinha na moto, que é tudo digno. Estão trabalhando de futebol em banco, são os menininhos que deveriam estar fazendo testes. Tempo que o garoto de classe média e tudo, ele vai ter mais condições de ter acesso ao empresário, a pagar a taxa. Claro. E se for bom de bola, agora o garoto mais pobre, ele não tem influência, não tem dinheiro, não tem conhecimento. Esse fica perdido. E a família precisa que ele trabalhe, né? Ele vai fazer um trabalho que deve fazer. Nos Estados Unidos, né, nos esportes americanos, eles têm todo um trilho para selecionar jogadores que são o quê? As escolas, né? Você começa lá na escola, high school, aí você vai, se você for bom, você vai para uma universidade, você ganha uma bolsa, aí tem o draft lá dos melhores jogadores lá para as ligas de modalidades americanas esportivas. Então, eles têm um sistema Nós não temos nada. A CBF, o tempo que ela está aí falando, tudo ela poderia começar a montar. Cara, tem uma infinidade de campos de futebol no Brasil. Vários clubes menores, criar convênios, subsidiar isso. E, olha, não é para o cara ter empresário. Se aparecer que o empresário não pode. O garoto vai chegar lá com o pai, o responsável, ou a mãe, ou o tutor, o avô, sei lá quem. Podia até fazer draft, jogar bola. Pegar esses jogadores, esses meninos, selecionaram 500 meninos. Fazer draft. Isso. Sem empresário, tem empresário. Não pode ter. Ninguém pode assistir além dos familiares. O empresário não vai assistir nada, não vai ter ninguém de fora. Se fosse uma coisa séria, claro. Alguém vai dizer assim, isso é impossível. Também acho que não é, não. É só fazer. Nesse sistema é impossível. Mas se quiser fazer, faz. Claro. Você pega as universidades, o menino. E olha como a coisa vai lá distante. Tem muita gente que se forma em educação física que também não consegue entrar no mercado. Sim. Essas pessoas seriam requisitadas para fazer um treino básico. Sim. Pega, o treino básico é esse e tal, nós vamos ministrar esse treino pro garoto e você vai selecionar o garoto. A primeira triagem, aquela com 1.000, 2.000 e tal, você vai. Pega 2, 3 ex-jogadores, quiser dar uma olhadinha para sentir, né? O Vamp vê um jogador batendo na bola, você sabe que joga bem. Sim. Triou, aí nós vamos ter, nós vamos ter 100 mil meninos fazendo teste. Se tirar 30, nós já temos gente pra caramba. Sim. E aí esses meninos, eles vão ser uma espécie de, de reserva de qualidade, faz draft, eles vão jogar, quem pagar mais vai ficar sem empresários. Quer dizer, dá pra fazer. Tem material humano, tem gente querendo fazer esse trabalho. E não consegue. É um negócio muito louco. E hoje o que acontece? Existem empresários de todos os tamanhos, né? Tem o cara que não é empresário nada, é o Zé ali que tem algum conhecimento uma porta ou outra e fica pegando os garotos para tentar conseguir alguma coisa, para encontrar o bilhete premiado, para ser dono de um percentual quando o garoto assinar um contrato. E ele tem direito a uma grana se o garoto for vendido. É um investimento que o cara faz. Mas é difícil. Você pegar uma pessoa que... o cara tem um filho, o cara trabalha durante a semana e vê que o garoto joga bola.
Aí ele fala, pô, quero levar meu filho é bom de bola, vou levar esse moleque, onde que ele vai? Não consegue. Não tem mais. Consegue. Onde que ele vai? Nós não sabemos, imagina. A CBF que tinha que fazer isso. Lógico. Os clubes poderiam fazer? Também poderiam fazer, mas a CBF só tem essa preocupação, a função da CBF deve ser fomentar o futebol. Exatamente. Entendeu? Para que servem as federações estaduais? Por que ela não, já que ela dá tanto dinheiro para as federações, não determina que cada uma delas tem que ter o seu núcleo de captação de talentos? Na verdade, a verba é para isso. É para isso, ela mas some. não é usada assim. Então você vai ter captação de talentos e aí você vai a partir daí, claro, quando o garoto passa por um primeiro estágio, ele vai para algum clube que vai se interessar. Claro. Que é mais ou menos o que fazem os franceses, ele vai ser encaminhado para algum lugar. A Portuguesa quer esse garoto aqui, ele vai para treinar na Portuguesa, já vai para um outro estágio. Esse aqui vai para o Corinthians, esse aqui vai para o América José do Rio Preto, esse aqui vai para o Olaria. Aí você entrou, aí é contigo. Claro. Perfeito.